Olá, bom dia pessoal. Estamos hoje para mais uma aula de inglês. Vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o que a gente viu semana passada, que é a parte gramatical do Simple Present. Como o próprio nome já diz, é o presente simples, é o presente do indicativo e ele trata de algo do nosso dia a dia, certo? Que está acontecendo exatamente nesse momento, certo? Eu falei para vocês que a regra para a frase, ou seja, para o verbo que está no Simple Present, e for na terceira pessoa do singular. E quem é a terceira pessoa do singular? He, she ou it, certo? Falei para vocês que essa é a terceira pessoa do singular e que para essa terceira pessoa do singular, o verbo ele acrescenta um S, certo? Falei para vocês que essa regra é comum, porém, como falei para vocês, toda regra tem exceção, certo? Eu vou estar mostrando aqui para vocês esse exemplo. I study English, certo? Nessa frase, vocês podem observar o quê? Para vocês saberem se essa frase está no presente, no passado ou no futuro, observa-se o verbo da frase. Nessa frase, I study English, quem é o verbo da frase? O verbo da frase é study, certo? Que é o verbo estudar, certo? Então, eu observei o verbo da frase, eu já vou saber qual tempo verbal que ele se encontra. Nesse caso, é o simple present, porque o verbo ele está na sua forma original, certo? E aí, vou para o pronome pessoal, I. Se o pronome pessoal é I, tem alteração no verbo? Não tem alteração no verbo, porque o pronome pessoal é I. Só vai haver alteração no verbo se ele estiver na terceira pessoa do singular, certo? Aí eu coloco aqui essa frase para vocês. He studied English. Falei para vocês, se for terceira pessoa do singular, há alteração no verbo, certo? A regra geral é acrescentar o S, certo? Porém, existem as exceções. Quais são as exceções? Verbos terminados em Y, o que é que eu faço? Eu retiro o Y, como não tem aqui, e acrescento IES, certo? He studies English. Não mudou a tradução do verbo, o verbo continua com a mesma tradução, porém mudou a sua forma estrutural. Por quê? Porque o pronome agora é um pronome da terceira pessoa do singular. Do mesmo jeito, se aqui tivesse she, ele ficaria dessa forma também. Ele só iria mudar se não estivesse na terceira pessoa do singular. Entenderam até aqui que essa é uma exceção. A regra é acrescentar o S. Mas aí existem verbos que terminam em C, CH, X, SS. Então, se os verbos terminarem com essas letras, nós acrescentamos ES. E aí eu trago para vocês como exemplo o verbo watch, certo? O verbo watch terminou em CH, certo? Porém, ele continua na sua forma original, porque o pronome é I, certo? Mas aí o pronome agora passa a ser she. O verbo ele vai ter alteração. Terminou em CH, em X, em SS. Nós fazemos o quê? Acrescentamos ES, certo? Então, na frase She watches TV, ela tem o mesmo significado do watch, porém, alterou a sua forma estrutural, ou seja, a sua escrita, porque mudou o pronome, certo? E esse exemplo daqui, eu mostro para vocês que se o verbo terminar em ou qualquer outra letra na sua forma original, acrescenta somente o S. He dances with my friend, certo? Nessas três frases, eu trago para você três formas de frases, na forma afirmativa, na forma interrogativa e na forma negativa, certo?
Quando o tempo verbal for o simple present, para as formas negativa e interrogativa, eu utilizo o auxiliar do ou does, certo? Ele é um verbo auxiliar, ele não tem tradução, ele só vai estar lá auxiliando o verbo principal. Ou seja, nas frases negativa e interrogativa, uma dessas duas partículas vão estar sendo usadas. Mas e aí vocês podem me perguntar onde utilizar do e onde utilizar does. Então, todas as vezes que a gente tem uma exceção na regra, geralmente vai acontecer na terceira pessoa do singular, para he, she ou it, certo? Então, does eu utilizo para a terceira pessoa do singular e do para as demais pessoas dos pronomes pessoais, certo? Nessa primeira frase, she reads a book. Identifico o verbo na frase e vi que ele está no simple present. Está com S no final porque o meu pronome pessoal é da terceira pessoa do singular, certo? Então, nessa frase eu já identifiquei o tempo verbal, certo? Mas aí eu quero colocar essa frase na minha forma interrogativa. É uma pergunta que eu irei fazer agora. Então, eu utilizo o verbo auxiliar does, certo? Porque o meu pronome está na terceira pessoa do singular. Então, does she read a book? E não esquecendo do ponto de interrogação, que é o ponto onde eu vou identificar que a frase está na forma interrogativa, certo? E se aqui fosse o pronome pessoal e you ou I, o meu auxiliar não seria mais does, seria do, certo? Então, vocês têm que observar o que? O pronome pessoal ou o nome. Aqui pode vir o nome ao invés do pronome. E vocês vão identificar qual é o nome correspondente ao pronome e ver qual o verbo auxiliar que eu vou utilizar, certo? E na frase negativa, como o próprio nome já diz, nós estamos negando, eu utilizo a partícula not, certo? E essa partícula vem onde? Vem sempre depois do verbo auxiliar, certo? Que é o does, porque o pronome que eu identifiquei aqui foi terceira pessoa do singular, certo? Então, na frase she does not a book, ela também pode vir she does not a book, certo? Então, essas três formas de frases vocês têm que associar sempre ao verbo principal. E lembrar que o verbo auxiliar ele não tem tradução, ele só vai estar ali auxiliando o verbo principal na identificação das frases negativa e interrogativa. E agora eu trago para vocês essas duas frases. Are you a doctor? E do you go to the beach? Prestem atenção. Quando eu faço uma pergunta, eu tenho sempre que responder de acordo com a pergunta. Por exemplo, se eu perguntei aqui utilizando o verbo to be, eu também vou responder utilizando o verbo to be, de acordo com o pronome pessoal, certo? Aqui perguntou, are you a doctor? Então, eu vou responder, yes, I am, ou no, I'm not. Então, vocês podem observar, do jeito que eu perguntei aqui utilizando o verbo to be, eu também vou responder utilizando o verbo to be. Essa resposta ela pode ser longa. Yes, I am a doctor. Ou no, I am not a doctor. Ou pode ser uma resposta curta, como yes, I am ou yes, I am not. Certo? Para o simple present, como eu falei para vocês, nós utilizamos o auxiliar do. E para perguntas, ele vem sempre no início da frase, certo? Vejam que para o verbo to be ele vem sempre no início. Já para frases do simple present, o auxiliar ele vem no início da frase. Depois vem o pronome, o verbo e o complemento da frase, certo? Então, se eu perguntei utilizando o verbo auxiliar do you go to the beach? Eu irei também responder de acordo com o verbo auxiliar. No, I don't, ou no,
I go to the beach, certo? Lembrando que verbo auxiliar só vai ser utilizado em frases negativas e interrogativas, certo? A atividade proposta dessa semana tem na folha, certo? Que vai ser sobre a gramática, sobre o simple present. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando. Já fizemos algumas atividades sobre o assunto, trouxe mais atividades para vocês praticarem mais. E é interessante, é importante que façam as atividades, pois só vai ter dúvida se você tentar, certo? Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, porque nas próximas aulas, nas aulas online, nós vamos estar corrigindo. Então, para que vocês tenham dúvida, é necessário que vocês façam, certo? Tem atividade no livro também, na página 28, certo? Que é o Reading, the Amish, que vai ter um texto aqui, vocês vão responder as atividades da questão 1 e 3 de acordo com esse texto, certo? Eu sempre faço a leitura dos textos para vocês escutar e logo em seguida também vocês fazerem essa leitura do texto. É importante a escuta, como vocês veem no livro, que sempre tem essa parte do lesson, que é o da escuta, e também a pronúncia, certo? Então prestem atenção no texto, eu vou estar lendo e vocês em seguida podem ler também. A different way of life. Nowadays, many people live in big cities with a lot of traffic pollution and noise. Not the Amish. They live very simple lives. Many rich men are farmers and women are usually homemakers. Family is very important to the Amish. Grandparents normally live in the same house as children and grandchildren. Amish children have very different from most North American children. They get early in the morning, around 5 o'clock, and they make their beds, clean the house, or help with the farm animals. Then they go to school. They only go to school until the end of 8th grade. They learn to read and to write, but they also learn how to grow, plant, cook, and sew. After school, Amish boys help their fathers in their farms every day, and the girls work in the house or in the yard with their mothers. Amish children don't go to public parks, movie theaters, or malls. They enjoy activities at home or on the farm. They meet their friends at school or once a week after church. Baseball is a popular sport among the Amish. The Amish don't use electricity. They don't have radios, televisions, or computers. They use gas lamps for light and they usually travel by horse and buggy. For most Amish people, preserving this old tradition is very important. Então, esse texto, como o título já diz, ele está falando um pouquinho sobre um tipo de vida diferente, certo? Vocês podem observar aqui que ele dá características dessa vida nesse lugar, certo? Então, vocês vão estar lendo o texto e respondendo a questão 1 e 3. Já na página 29, no Vocabulary, vocês vão estar respondendo a questão 1, que é somente para marcar, certo? Os chores. Chores são o quê? Vocês podem observar aqui nessas imagens que são tarefas, certo? Vocês vão marcar as tarefas que vocês fazem. E na mesma página, na página 29, no lesson, essa parte aí, como vocês já sabem, eu vou estar mandando o áudio para vocês escutarem o áudio e responder a questão 2 e 3 do lesson na página 29, certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem, seja na parte gramatical, seja nessa parte do lesson, do reading, certo? Mandem as dúvidas de vocês. Espero que todos estejam fazendo, porque nas próximas aulas nós vamos estar fazendo correção das atividades, certo? E qualquer dúvida podem mandar mensagem.